Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo. Meu nome é João Paixão. Vocês devem se lembrar de mim da aula de React. E agora vamos ver aqui uma aula de formulários, não é? É, Acredito eu que vocês, no momento, quando vocês querem pegar alguma informação do usuário, vocês estejam usando estados e inputs, né? Capturando do input com value e onChange. Eu lembro que na aula de React básico eu deixei dessa forma. É uma forma mais. É uma forma ok, é uma forma mais iniciante mesmo. Mas vamos aprender agora como isso é feito de verdade, né? Aqui eu montei um formulário. Vou rodar aqui, que eu acho que não tá rodando. Pra vocês verem. Aqui. Essa foi a ficha inicial. Eu criei aqui uma plataforma. Dividi em duas colunas mesmo, não fiz muita arrumação nisso, deixei isso mesmo. Mas aqui tá os campos. E, como vocês podem ver, ele funciona. Aqui estão meus dados de verdade, né? Meu nome. Carlos. Carlos, arroba. Isso. Seis, menos, três, quatro, seis. F, três, quatro, seis, sete, oito, nove. A terceira de uso. Pronto. A minha função de envio lá faz com que apareça aqui, a gente está vendo todas as informações, então a gente está vendo que é um formulário funcional, certo? Aqui, renda submit, eu criei esse objeto request e aí eu joguei lá no alert. Tem tudo certo. Porém, vamos lá, vamos aprofundando aqui no conceito, né? Primeiramente, muitos estados, né? A gente está gerando aqui um estado para cada campo e ainda na hora de fazer a requisição, no caso, se a gente fosse mandar aqui para um banco de dados e tudo mais, a gente também ia ter que passar um dado de cada vez, né? Além de, por exemplo, aqui não tem nenhum tratamento, né? Vocês viram ali que eu marquei aqui, sei lá, se eu não botasse e-mail, né? Botasse assim, sem e-mail, se eu no telefone só botasse vários números, não tem validação alguma aqui, né? Vou botar aqui enviar, vai enviar de qualquer jeito. Essa questão, a gente teria que tratar aqui, tipo, um de cada. Eu não vou nem estender muito aqui, mostrando como seria, porque realmente ia ser um grande trabalho que nem eu nem vocês precisam ter, ok? Então, qual seria a solução para a gente conseguir tratar, né, os dados e ainda manipular isso de uma forma mais simples, que não precise criar vários estados e mexer com essas propriedades e tudo mais? O HTML tem uma tag, não sei se vocês já ouviram falar ou já viram usando, que é form. É uma tag de formulário. Eu vou mudar aqui para outra branch que eu estava mexendo, onde eu trabalhei com form, né? Aqui o form. Como funciona essa tag? Dentro de tudo que você tem dentro dessa tag, ele faz parte do formulário. Então, todos os valores dos inputs, todos eles são armazenados dentro desse formulário, ok? E no final desse formulário você tem um botão, que nem você tem no outro lá, mas em vez de você ter uma função um clique, a gente simplesmente coloca o tipo do botão como submit. E aí ele vai entender que ele é um botão de envio de formulário. E assim que ele apertar, você apertar esse botão, você vai dar o trigger na função do formulário aqui em cima, que teria um submit. Nesse caso,
Aqui eu fiz uma random submit diferente da outra, vocês viram que eu pegava os estados e colocava aqui. Mas vocês ainda estão vendo que é um pouco mais complexo ainda, tipo, ainda é complexo. E também não é muito bom de fazer validação. Eu continuo tendo que tratar dado a dado de uma forma não muito legal. Além de ela também ficar um pouco complexa, como eu falei. Né, a gente trabalha com o evento, aqui de baixo fica parecendo muito um script normal. É uma manipulação de DOM, por assim dizer. Por assim dizer, não, literalmente isso, né? Uma manipulação de DOM ali com evento, com esse prevent default eu botei para quando a gente, nesse exemplo, né? Deixa eu. Ixi, nessa branch ainda tá tá grid com três colunas. Mas enfim, se eu botar aqui, como é que vai enviar, tipo, continua enviando, certo? Mas a gente ainda precisa é, tratar de uma forma muito única. E como vocês estão vendo aqui, eu consigo. O evento ele me devolve o formulário, e aí o formulário eu vou ter que pegar os elementos do formulário. Nesse caso aqui eu enfileirei eles, né? Eu transformei eles em uma lista, porque eles aqui são uma collection. E transformei numa lista pra gente poder percorrer. E aí eu vou percorrendo, aí cada elemento, se não for um elemento, não for um input nem um select, eu quero que, né, saia que encerre aí essa parte do loop. E caso seja um checkbox, a gente passa o valor de se é checado ou não. E caso não seja, né, a gente passa o valor do elemento. Enfim, ainda existe uma forma ainda melhor para a gente trabalhar com formulários, que essa já não é uma forma nativa, né? Já não é uma forma que é apenas usando ali o React e JavaScript, TypeScript. A gente usa duas bibliotecas muito famosas. Elas são realmente muito utilizadas, tanto você vai ver tanto em projetos pessoais quanto em projetos profissionais no mercado de trabalho, que é o Hookform e o Zod. O Hookform é para a gente trabalhar com a manipulação ali do formulário. É uma lib que tem muitas funções e ela simplifica muito e te dá muitas opções de customização, de controle. A documentação deles é bem extensa aqui também, mas é muito boa, de verdade. Ela explica bastante, você consegue entender muito bem como funciona. E o Zod é uma biblioteca de validação, né? Eu estava falando sobre validações. O Zod, ele ajuda nisso, ajuda a validar. Enfim, começando aqui pelo useform, vamos observar um pouquinho aqui como é a estrutura utilizando esses dois. Primeiramente, a gente já vê aqui de cara que eu estou chamando uma função useform. E tem um form schema aqui, eu já vou explicar exatamente como é que funciona isso. Mas a gente tem aqui, a gente extrai do useform o register. Vocês estão vendo aqui que eu estou extraindo o register. Um form state, que eu pego o erro, na verdade, do form state, e o render submit. O mais essencial aqui, de longe, é o register e o render submit, ok? Form state, realmente, eu coloquei aqui porque a gente vai, quando a gente quiser mostrar os erros, a gente precisa acessar eles. E eles ficam todos armazenados aqui, o que também é muito prático, né? É, o esquema que a gente bota aqui, como vocês estão vendo, ele nada mais é do que um tipo que é a estrutura do formulário. Então a gente está dizendo que o nosso formulário tem essa estrutura. E aí o useform vai ter essa noção. Então ele vai deixar essas opções vão ser as opções válidas. É, e vai ter um autocomplete ali para isso. Então a gente bota sempre dessa forma aqui. Estão vendo que tem todos os campos. Não é nem e-mail, password, profile, password, birthday, phone, CPF, gender e terms. Aqui a função também, vocês já estão vendo que uma função deu uma grande enxugada, né? Nas outras duas versões tinham várias linhas na função de envio, e aqui vocês estão vendo que simplesmente uma linha, porque esse handle submit que a gente puxou aqui, ele meio que já extrai aquela parte que eu mostrei para vocês de pegar o evento, extrair tudo do formulário. O handle submit já faz isso pra gente. Então, dentro do handle submit, a gente passa a nossa função que a gente realmente quer, né? Enviar ali pro back-end ou alguma coisa do tipo. E ele já vai receber aqui em data
que vai ser exatamente do formato que a gente disse que o nosso formulário seria. Então ele já sabe que ele vai receber um objeto com todos esses campos. Aí a gente passa ele aqui no lugar do submit. E aí, bem, é, eu vou tentar aqui pegar uma. Eu não deixei isso preparado, mas vamos lá. Eu vou desenhar aqui. Eu acho que talvez ajude vocês a entender melhor como funciona essa biblioteca. StoneDraw. Ok. Então vocês viram ali que eu chamei, né, o. Vou até botar aqui de lado. Eu chamei useForm com o tipo FormSchema. Quando a gente faz isso, a gente basicamente está criando ali uma instância do useForm, né? Vou botar aqui useForm, que tem o formato de FormSchema. Então ele sabe que ele tem que seguir o FormSchema ali da gente. Vou botar aqui embaixo. Vou botar ali, ó, né? Ele sabe que tem essa estrutura aqui. Eu vou escrever todos os campos. Vou botar nome, senha e e-mail. Vamos supor que seja só esses campos. Pronto, a gente criou essa instância. Então, todas as funções que a gente pega daqui, elas vão ser relacionadas a essa instância, ok? Eu tô deixando isso bem claro porque você pode em algum momento querer passar uma informação de pai para filho de um mesmo formulário. Por exemplo, se a gente estivesse usando um input customizado, inclusive eu já criei aqui um exemplo para vocês verem. Como a gente é, se eu tipo, criasse um componente, né, um input customizado aqui, como eu já criei, eu não chamo useForm lá dentro de novo, porque dessa forma eu estaria criando uma outra instância aqui, certo? Eu ia ter outra instância de useForm. Ela poderia ter o mesmo formato, eu poderia colocar do mesmo tipo, mas eles não iam ter ligação, entendeu? A gente ia ter criado outra aqui diferente. Então, vamos lá. O ponto-chave aqui, né, a função mais crítica aqui da biblioteca é o register. O register, como ele já está, né, dito no nome, ele é um registrador. Ele simplesmente vai registrar o input naquele campo que você declarou aqui no meio. Então, eu estou falando que esse input é do tipo name, ou vai ser relacionado ao campo name. Então, aqui, quando você faz register, é como se eu colocasse aqui, input 1, entendeu? Então, o valor de input 1 está relacionado a esse campo. Entenderam também por que a gente tem que usar a mesma instância? Porque se o meu input 1 fosse um componente totalmente à parte e eu criasse outro uniforme lá e passasse o register, aqui eu tenho input 1, né? Eu não vou botar aqui custom input 1, e aqui não. Aqui não ia ter nada. E na hora que eu clicasse no enviar, ele ia enviar essa instância e a gente ia perder os dados ali em outra instância de uniforme. Eu tô usando a palavra instância, mas eu não tenho plena certeza de que essa seria a maior palavra, ok? Eu só tô usando porque fica intuitivo. E o register, basicamente, vocês estão vendo que ele tem uma estrutura um pouco diferente aqui, né? Ele tá dando um spread. E por quê? O que que ele quer dizer com isso? Né, eu vou abrir aqui a página do form e a gente vai ver a função do register, que é a função chave aqui. O register, ele recebe o nome e as options, que são opcionais, que são, enfim, a gente não vai falar muito sobre isso. E o retorno dele é ref, name, onChange, onBlur. Vocês sabem que name, na verdade, os quatro aí são props de input, né? Você pode botar um change no input, a gente botava isso para controlar os estados. Um blur é quando você clica aqui, tipo, eu cliquei aqui, eu tenho foco. Se eu cliquei fora, esse é a gente chama de blur, esse é o nome desse evento, de perder o foco. E nesse caso, a gente está vendo que esse é o retorno da função. Então, quando a gente bota lá register igual a name, deixa eu pegar aqui um código para vocês terem uma ideia. Quando eu venho aqui e boto é, const, sei lá, const name igual a register name.
eu tô armazenando em name todos aqueles valores ali, né? Eu tô armazenando ref, name, onChange e onBlur. O que seria, deixa eu ver, eles têm um exemplo aqui que mostra as duas versões aqui, tá vendo? Então aqui dentro de text input é como se ele estivesse passando onChange, onBlur e ref. Como eu passei name aqui, eu poderia muito bem fazer isso, pegar lá o name e passar um nome para input de name, name, de name on change, de name on blur, lá no input que eu quero registrar o meu nome, né? Input de name aqui. Eu poderia muito bem colocar name, name ponto, name, aí on change, name, opa, on blur. Não, isso tem o mesmo efeito de eu colocar esses três pontinhos. É como se fosse a mesma coisa, ok? É, normalmente, quando vocês veem esses três pontinhos de spread, é justamente isso. É quando ele quer dizer que é, tudo que tem ali, tudo que tem nesse valor, vai estar espalhado aí dessa forma. Então, ele está falando que todo o retorno de register, né, todo o retorno dessa função aqui, está tá aqui espalhado, né? A gente espalhou, a gente desestruturou. E aí ele já captura nos campos que tem o mesmo nome. Então, o name ele vai capturar como name, onChange ele vai capturar como onChange, onBlur ele vai capturar como onBlur, ok? Dito isso, a gente passa o register, tá vendo? Em todos os inputs. Não precisa ser exatamente inputs, por exemplo, no select que a gente tem aqui, que eu criei justamente para vocês verem, ele também funciona. E o checkbox também. É, agora, sobre ZOD, erros e validações. Eu não vou rodar aqui o formulário para vocês, justamente porque ele já está com validação. Então, caso eu bote aqui, olá, e não copiar mais nada, ele vai reclamar. E ele reclamou de todos agora reclamou certo. Tá vendo só? Só isso aqui ficou tratado bonitinho, mas enfim. Ele tá reclamando aqui, todos os campos que eu já fiz esse processo. Mas vocês viram que ele pegou o nome. Então, vamos seguir aqui. Eu vou voltar aqui pro normal. Não, vou deixar assim, depois eu volto. O Zod é uma ferramenta de validação, como eu já falei, que funciona, ele tem uma ligação ali com o form, que a gente chama de resolver. Na hora que você baixa, inclusive eu não passei os comandos, mas eu vou mostrar. Você baixa o resolver também da biblioteca, que junta os dois. Enfim, a documentação deles também é muito boa, é bem intuitiva, é bem legal de ler. É muito importante, gente, que vocês leiam as documentações. IA ajuda muito nesse processo. Você pode tirar dúvidas assim, com IA sobre como funciona, mas para você entender mesmo, é sempre legal vocês lerem a documentação também. É algo muito importante. Mas enfim, eu vou mostrar ali na prática. Mas basicamente, eu falei aqui que a gente tem um esquema, que é um objeto, né? Um objeto, um JSON, um type, que a gente passa para o Transformer ter essa noção. Mas o Zod, a gente cria um esquema baseado na biblioteca primeiro. Eu vou procurar aqui, tem que ver onde eu botei. Form Schema, achei. Pronto. A gente chama o Zod e a gente vai criar um Z-Object, que é esse objeto de validação, de estrutura de formulário. A gente vai passar os campos todos, como a gente faria se fosse um objeto ali normal, um type normal para o esquema. Só que a gente vai fazer essa estrutura aqui. A gente vai dizer, né, qual é o tipo dele. A gente, nesse caso aqui,
É porque quando você bota required, ele considera string vazia como uma string. Então, se você não passa nada, ele vai dizer que tem, certo? Então, a gente passa mínimo um para dizer que não tem nada, porque se tiver menos de um caractere, ele vai dar como não obrigatório. Ele já tem uma de e-mail, já tem uma validação para e-mail, uma validação para tamanho de senha, eu botei como mínimo 6, confirmação de senha, mínimo 6 também. Birth date, ele também tem um tratamento para data, então eu boto aqui, se não for uma data, é uma data válida. O font, botei o tamanho. CPF, eu coloquei um regex. Não sei se vocês estão situados o que seria um regex, mas regex é uma. Não sei exatamente qual palavra usar para o regex, mas é essa estrutura assim de código que ele formata. É tipo uma formatação para de string, entendeu? Então quando eu estou colocando assim, eu estou dizendo que vai ser três caracteres separados por um ponto, aí depois três caracteres, aí depois mais um ponto e três caracteres, um tracinho e dois caracteres. É isso que isso aqui quer dizer. Regex também é uma coisa bem legal de vocês darem uma olhada aí, mas eu não vou me aprofundar muito nisso não, só deixando claro que é um regex. Aqui eu coloquei com z enum, porque é um enum, só são três valores possíveis. Aqui no error map eu coloquei pra gente ter esse valor certinho, porque lá ele fica um valor padrão. Tipo, se eu não marcar nada, ele fica uma mensagem padrão que não funciona só de eu escrever aqui que nem esses outros, sabe? Que eu botei vírgula. Eu preciso é, reescrever a forma de erro. E é assim que a gente reescreve. A gente abre essas chaves aqui, chama esse erro map e trata, né? E vai trata o erro. Isso aqui também vocês vão conseguir ver na documentação. Um exemplo um pouco mais ali, intermediário, avançado da biblioteca. Vocês não precisam realmente usar isso. Mas estou mostrando aqui para vocês saberem que tem como, ok? É possível. E aqui é um z literal. Literal tipo assim, ele está dizendo que o valor de z é verdadeiro. E aí o erro é caso o valor não seja verdadeiro. Ou seja, porque não é o que eu defini. Eu defini que ele é true. O valor literal dele é true. Então qualquer outro valor ele vai reclamar. Novamente, eu usei o erro map e dessa vez vocês estão vendo aqui, tá com menos tratamento. Basicamente, o que eu estou dizendo aqui é que qualquer erro vai retornar isso. Eu coloquei dessa forma porque não tem muitos outros erros que a gente possa pensar que podem acontecer ali naquele momento. E eu só coloquei assim mesmo, ok? Esse ponto refine também já é uma coisa um pouco mais avançadinha assim, mas é basicamente ele vai conferir aqui alguma condição dentro desse objeto após tudo isso. E aquele tá vendo aqui, essa é a data, essa é a senha e a confirmação da senha são valores iguais. Na casa, esse path seria o campo, né? O campo que ele está relacionado, então pelo que ele está relacionado é confirm password. Então ele vai. é, Esse erro vai ser acumulado lá nos erros de confirm password. E é a mensagem do erro. Aí logo aqui embaixo eu faço essa inferência, por assim dizer. A palavra eu acho que é essa, acho que é. Essa inferência, que é uma função do Zod também, onde ele vai transformar esse tipo todo aqui que a gente viu, que tá bem diferente, né? Uma coisa bem única da biblioteca. Ele vai transformar nesse tipo aqui, pra gente usar lá no nosso Bookform, ou em qualquer outro momento que a gente queira dizer que tem o tipo do formulário, né? Que tem todos esses campos. Então, pra gente não precisar criar duas vezes, né? Ele já faz isso pra gente. Aí, aqui, novamente voltando para nossa página e para o Bookform, eu falei para vocês do Resolver. Eu já vou pegar o código para baixar todas as extensões de uma vez só. Eu também vou passar no material na aula para vocês. Mas o Resolver é basicamente essa conexão, né? Ele vai dizer que, tá vendo o de Resolver com o Zform Schema. Então, ele vai dizer que as validações vão seguir é, esse esquema, né? O Zod está entendendo que vai seguir esse esquema e o Forma está entendendo que quem vai aplicar isso é o Zod, não é o Forma, por assim dizer. Tipo,
de uma forma bem abstraída, né? Seria isso. No fim do dia, os dois estão trabalhando juntos, mas só para vocês entenderem, ok? Aí vocês viram lá, vamos ver aqui agora as validações funcionando. Eu tô aqui, João, vou botar mais de verdade. Vou botar João, arroba. Ele, por sinal, uma coisa do Form também que vou contar para vocês é aqui eu defini o mode como um blur. Então, isso significa que todas as validações vão ser aplicadas sempre que eu tirar o foco, né? Eu expliquei para vocês que era um blur. E eu vou atualizar aqui a página porque para mostrar isso melhor. Então, eu vou botar aqui, João. Cliquei fora, aplicou. Não é obrigatório, ele não tá pegando. O nome foi o que eu tinha mudado, né? Pra deixar daquele jeito. Eu acho que eu fiz uma coisa errada. Mostrando pra vocês aqui que acho que faltou o ref. Faltou o ref, gente. Ficou, faltou o ref. Deixa eu botar aqui agora. João. Puxa, apagou. Não. Enfim. Acho que eu não consegui mostrar direito aqui pra vocês. Tô esquecendo alguma coisa. Mas era só pra mostrar. Eu vou botar aqui do outro jeito mesmo. Que é assim que vocês vão usar. Não sei porque eu não tô pegando, não. Tá, vamos seguir aqui. Depois eu vejo se foi algum bug de. Sei lá, algum bug que deu. Ó, o e-mail vocês já viram que perdeu o foco e não deu nada. A senha, eu dei o foco, cliquei fora, validou. Se eu fizer a mesma coisa aqui, tá vendo? Pronto. A data. Não temos como botar uma data não verdadeira com esse tipo de input. O CPF. Eu vou pedir pro GPT me gerar um CPF aqui rapidinho. Pra eu não expor meu CPF aqui, gente. Se eu botar aqui, ele já dá como inválido. Tá vendo? Que for, porque o regex disse que ele tinha que ser exatamente nesse formato. Então, se eu botar qualquer coisa que não seja nesse formato, ele vai reclamar. Eu tenho que botar lá 3 dígitos, um ponto, 3 dígitos, um ponto, 3 dígitos, tracinho e 2 dígitos. O dinheiro também, se eu não clicar em nada, ele vai falar que eu não escolhi. Esse daqui é o mesmo campo, eles são relacionados. Eu vou até comentar lá para não confundir. Esse aqui precisa ser aceito. Aceitei Blur. Pronto. Agora vocês viram. Aí agora eu não passei o telefone, né? Apareceu aqui agora. Quando a gente dá o submit, ele entra no modo de revalidação. E eu coloquei a revalidação como um change. Ou seja, assim que eu colocar alguma coisa aqui, ele já vai notar, entendeu? E assim que eu apagar, ele sem perder o foco, ele tá com foco ali. Mas ele vai ficar fazendo essa observação de mudança a cada dígito que eu boto, né? Que eu vou botar um dígito também, pronto, viu? É, aqui eu declarei, né, como re-revalidate mode como um change. Mas isso já é o padrão do Hookform. Se eu excluísse isso aqui, seria a mesma coisa, ok? Mas você pode modificar aqui também. Você pode botar do jeito que você quiser aqui, né? Ele dá até as opções aqui para vocês verem. On Blur, On Change, On Submit. Aqui no...
O de cima, ele tem uma opção a mais que é All, que seriam todos. E um touch que seria é, exatamente o contrário do blur, né? Seria no momento que eu clico, que ele faz a validação, ok? Enfim, a última coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é aquela questão que eu falei sobre campo, inputs customizados, né? Vamos supor que você está aí no projeto maior, que não é só um formulário, que tem vários campos, e você tenha um input customizado. Se a gente viesse aqui e passasse, eu vou comentar essa daqui. Se eu tirasse isso daqui, ele vai reclamar porque eu já coloquei como obrigatório, né? Eu vou editar aqui. Não é mais obrigatório. Deixa eu ver se ele vai renderizar aqui. Não, ele não vai renderizar. Conta do erro. Enfim, só para não ter que fazer tudo de novo, vou deixar assim mesmo. Se eu passasse o resto dessa forma, apenas assim, ó, vocês já estão até vendo aqui que ele está falando, nome é especificado duas vezes. Justamente porque, como a gente falou, register devolve o nome também. Ele já dá um nome para o input. Mas é isso, a gente sabe que register devolve exatamente esses campos daqui, né? Então ele devolve name, change, on blur, input ref. Ah, foi por isso que não foi, gente. Era input ref. Eu acho que foi esse meu erro. Não, aqui tá como ref, tá vendo? Ref, ref. Aqui, esse em cima aqui. Então, quando a gente passa assim, a gente tá passando essas coisas aqui. No meu input customizado, quando eu passo isso, eu também tô passando aquelas. Ou seja, só de colocar isso, não vai ter o mesmo efeito que se eu botasse diretamente no input, porque o input de verdade tá aqui dentro, tá vendo? Eu tenho que passar o register nele. Aí você fica tipo, putz, e agora? O que é que eu faço? É simples, você vai passar o register inteiro, a função register, né? Foi o que eu fiz aqui, no caso. Isso não é uma regra, ok? É só uma forma de lidar com isso. Para inputs customizados. Você vem aqui, né? Eu vou dar o Ctrl Z várias vezes aqui pra gente voltar como que tinha antes. Eu passei a função. Eu disse ali no tipo dele que ele vai passar uma função. Quando eu entrar aqui, também não. Ele tá com um tratamento diferente aqui por conta dos tipos, né? Select não é um input. Então eu coloquei que se o tipo for select, ele tem que renderizar um select e tudo mais, e renderizar as opções. E aí eu passo o register. Aqui tá como name. Olha aqui, tá até errado isso aqui. Aqui era pra ser register, name. Entendeu? Name é a propriedade name que a gente passa lá e é a que vai passar dentro do nosso register aqui dentro. E aí ele vai funcionar perfeitamente. Vamos lá ver que dessa vez realmente vai funcionar perfeitamente. Esse é o custom, né? Eu botei como tipo select. Ele tem uma opção só, eu passei só uma, eu acho, ali, né? Isso foi a Select Options, foi uma própria que eu criei, que passa os valores para gerar as opções, o valor e a label. O label seria o visível, o valor seria o que ele passa como dado para a aplicação. Então, pronto. Tá vendo? Funcionando certinho, com validação e tudo. Agora, né, eu falei que era a última coisa, mas eu esqueci dos erros, né? Vamos falar sobre erros. Estou vendo aqui que os erros estão aparecendo aqui embaixo. Isso não é automático, isso aqui foi algo que eu fiz. E eu vou mostrar para vocês como funciona isso também. Como eu falei ali em cima já, é, eu estou pegando erros de form state. Form state também é uma função aqui da nossa biblioteca React Form.
Aqui, use form state, essa. Aqui. O form state ele tem vários objetos que ele devolve. Ele tem os dirt, ele tem dirt fields, touched fields, default values, muita coisa. Ele basicamente é onde tem os objetos que dizem respeito ao estado realmente do formulário, né? Por isso que é form state. Então, por aqui a gente consegue ver se ele foi enviado, se está enviando, se está carregando, se é válido, quais campos são válidos, os erros, os valores default, os campos que já foram modificados pelo usuário, são os dirty fields, os campos que o usuário já clicou, tudo isso é em form state, ok? E aí a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar os erros ali. Quando eu chamo o errors aqui, eu estou pegando isso. São objetos aqui, são field errors, que vai ter, salvo engano, cada um desses seria um arrays de erros. A gente vai ver aqui embaixo certinho, peraí. E aí ele tem cada propriedade dele, né, é, o, é um campo. Então ele tem aqui errors.name, errors.email. Eu fui embaixo de cada input, coloquei isso, é, error.password, tá vendo todos os erros aqui. Essa condição aqui é para ver se o erro existe, né? Caso o erro exista, a gente vai renderizar um P com a mensagem do erro. Caso não exista, não aparece, né? Porque é undefined e tal, a gente não vai renderizar. E aí, no nosso custom, eu passo aqui, eu crio uma propriedade de erros, onde eu passo apenas o objeto de erros do campo que eu quero. E aí lá no custom, eu boto aqui os erros, se os erros existirem, eu passo a mensagem. Ele tá com estilo porque eu botei o estilo aqui e esqueci de botar aqui, né? Nesse P, nos outros P's aqui. Mas é isso. É bem simples como eles funcionam. O negócio é saber que eles existem. Então, eu falei que era um array, né? Não é um array, gente. É uma prop. É um objeto. Então, a gente está chamando aqui a própria mensagem porque é um objeto de erro. Tem outras propriedades também. Se você der o ponto aqui, acho que a gente consegue ver. Também a gente tem ref, root, type, que é o tipo. Types, não sei exatamente o que é. E message é a mensagem do erro. E aí ele fica mostrando lá, exibindo lá. E esses erros, como vocês podem ver, por mais que estejam sendo armazenados aqui no Hookform, a gente não criou eles com o Hookform. É possível criar? É. Mas o Zod está aí justamente para ajudar a gente nesse processo. Então, são todos erros que a gente definiu aqui, são essas mensagens de erro que vão ser armazenadas lá, ok? Enfim, acho que agora eu finalmente cheguei ao fim aqui da aula. Muito obrigado aí pela atenção. É, não se esqueçam de ler os materiais, realmente vai ajudar muito vocês. Mas a gente também está aqui disponível sempre para tirar dúvidas. E é isso, gente. Muito obrigado e boa sorte.